Fala galera, tudo bem com vocês aí? Acabei de fazer um react aqui de uma música do Amon e na hora que eu tava fechando apareceu outra. Então eu vou reagir a essa aqui também, essa é uma música que eu nunca escutei. Vamos ver como é que tá, como é que saiu e vamos ver se conta toda a história, né? Porque a outra que eu peguei foi fechadinha, né? Ela meio que contou do início ao final dele. Eu não sei se essa aqui vai ser uma. Eu já tinha visto umas músicas dele que são mais vibe ou que mais contam um pouco do estilo dele, mas não conta o que ele fez, né? Ou as façanhas do que ele. As brigas dele com o Clan, ele passando de sequência. Vamos ver como é que vai sair essa aí, beleza? E se possível aí já deixa um like, se inscreve aí no canal e deixa uma sugestão se você quiser alguma outra música, beleza? Play. Ficou da hora essa foto dele aí, né? Não sei se é realista. 22 caminhos se abriram diante de mim, mas só um rio da lógica e nele eu caí. O caminho do erro, o rastro do engano, onde o impossível é o plano humano. Na sequência 9 despertei como saqueador, roubando dons, lembranças, poder e valor. Do sangue é o segredo, tudo posso tomar. Até o que não existe posso carregar. Sou o furto da ideia, o ladrão do ser. Roubo até aquilo que não se pode perder. E o mundo tenta entender, mas é vão, pois roubei até sua explicação. Caralho. Na sequência 8 me tornei o vigarista. Mentira e verdade dançam na mesma pista. Cada palavra que lanço uma trama sutil. Faço da farsa um poder febril. Engano deuses, confundo o destino. Faço o caos parecer divino. E quando perguntam quem sou de fato, sou todos e nenhum retrato. Na sequência 7, criptologista, decifro o código que o real evita. Pelo que eu entendi, ele vai começar a contar as sequências, né? Desde a 9 até a 1 ou até a 0 do caminho dele, né? Mas vale lembrar que ele já nasceu sequência 1, né? Ele e o Adam são duas criações que são os dois filhos do antigo Deus Sol, né? Quando o Deus Sol estava perdendo o controle, ele, se eu não me engano, foi com a Omibela, como é que é o nome da mulher? Eu sei que tinha alguma coisa a ver com o poder da Mãe Terra, né? Que ele usou alguns poderes ali para poder ter os dois filhos ali e tirar dele aquelas características que não tinham muito a ver, né? Então ele separou o visionário, que era o plano dele, né? Para ele retornar como uma pessoa do caminho do espectador, e também tirou o excesso que ele tinha, que era do caminho do erro, que não, se eu não me engano, não tenho certeza, mas se eu não me engano, não fazia sentido para o caminho que ele queria, né? Ele era um excesso que ele tinha. Então, para ele voltar a ser um pilar, era muito melhor para ele não ter o saqueador, ter o poder do saqueador, né? E aí criou essas duas criaturas, né? Aí depois ele viu que não deu certo, ele criou os outros 8 rei anjos, que ele dividiu o poder dele, né? Daí se tornaram os 8 rei anjos lá, né? Acho que eram os outros 6, eu não sei, acho que conta os dois e depois os outros 6, né? Mas enfim, os dois filhos vieram antes. E ele não começa na sequência 9, ele começa a partir da sequência 1. Só um adendo aí, né? Quebro o padrão, invado a razão. O erro se torna a revelação. Os segredos da carne e os números do além. Tudo se abre quando toco também. Sou a brecha que o Criador negou, o algoritmo que ele errou. Na sequência 6, Prometeu desperta. Roubo o fogo que o céu encoberta. Misturo dons, crio existências. Trago a ciência das incoerências. Sou a faísca que desafia o tolo, o crime que acende um novo modo. Cada invenção nasce do erro, e no fracasso encontro desterro. Na sequência 5, ladrão de sonhos. Entro nas mentes, distorço o desejo. Reescrevo lembranças, apago o real. Faço o impossível parecer banal. Cada pesadelo é um espelho meu. Cada ilusão um rastro que cresceu. O inconsciente é um mar quebrado, e eu sou o monstro que nele é amado. As leis se quebram quando rio. O caos me chama e eu atendo o desafio. Sou
Sou o erro que o Criador negou, o reflexo que o espelho não mostrou. Roubando destinos, quebrando o real. O absurdo é meu templo final. E quando a verdade tenta nascer, eu sorrio pra vê-la morrer. Caralho. É uma música mais poética, né? Ela não conta muito do personagem, mas mostra um pouco dessa vibe dele de que ele vai criar alguma intriga, algum problema pra você. Ele vai usar de um erro pra tirar uma vantagem. E nisso o personagem é perfeito, né? Eu chego a dizer assim que de todos os personagens, se você pegar um personagem e pegar um caminho, ele nasceu pro caminho, mais inclusive do que o Adam, eu acho assim. O Adam é um absoluto espectador, né? Tipo, é um absurdo como espectador, mas eu acho que nem o Adam chega a ser tão perfeito pro caminho dele quanto o Amon é pro caminho do saqueador, cara. É bizarro você ver, porque é o jeito dele agir, o jeito dele falar. Por exemplo, tem um momento lá que ele chega numa semideusa e fala pra ela, tipo assim, agora não adianta fugir. Se você tivesse fugido no momento que me viu, você não teria sido parasitada. E ele tá parasitando ela, né, no momento, assim. E aí ele fala, se você tivesse tentado antes, você tava livre. E aí ele começa a conversar com ela e tal, e fala assim, infelizmente você não tem mais chance e tal. E aí quando ele consegue dominar ela, que ela morre, ele fala, se você... Ela, na verdade, ela sempre teve chance, né? Se ela não tivesse acreditado nele e lutado, ela teria dado muito problema pra ele. E se fosse tão fácil, ele não teria falado tanto com ela, mas ele foi só na conversinha e ele tomou o lugar, sabe? Ele meio que faz isso com todo mundo. Tudo parece que tá tudo sob o controle dele, então você nunca sabe quando ele tá falando a verdade ou quando ele tá mentindo. Quando é um plano dele ou quando ele tá simplesmente sendo sincero. E esse é o pior tipo de personagem, cara. É tipo, ele parece o Aizen em algumas coisas assim, o Aizen de Bleach assim, mas ele com o fato de que o Aizen é tão forte, o Aizen é tão absurdo que ele não engana, né? O Aizen ele fala e o que ele fala é. E ele faz a mesma coisa, só que tem vezes que ele tá enganando. Ele fala e é outra coisa, é o contrário, entendeu? Mas ele consegue usar essas artimanhas muito bem. Então, além dele ter força, ele é astuto. Ele é o cara que não dá pra confiar de jeito nenhum, sabe? Tanto que eu não sei o que ele vai fazer com o Lumion, velho. Que eu não acredito nessa de bonzinho, não. Eu tô no segundo volume aí do Círculo da Inevitabilidade, né? E não sei. Estão falando que ele vai chegar no próximo volume e vai se tornar um amigo, um professor pro Lumion, vai ajudar o Lumion em muitas coisas. Mas ele tem algum plano por trás, cara. Ele quer o Tremiboros, ele quer alguma coisa. Ele não é bonzinho, não, assim. Mas vai ser muito divertido ler. Enfim, vamos voltar aqui pra música aqui, mas vale lembrar que a música tá passando a vibe certinha dele, né? Apesar de não contar as coisas. Quem não leu não vai entender nada disso aqui, mas pra quem leu, ele tá mostrando muito bem a vibe, a essência do personagem, sabe? E isso aí é uma parada legal. E até essas paradas com corvo, relógio, coisa faz muito sentido, sabe? Essa arte dele aí tá muito boa. Só o errado é que ele tá de óculos, né? Que era a coisa que eu ia falar lá no início e não quis falar. A aparência dele, o jeito, assim, ficou muito parecido com o que a gente acha que é ele. Mas o óculos com os dois lados não existe, né? Tem que ser o monóculo. Na sequência 4, parasita, a essência do invasor. Hóspede de corpos alheios, devorador de vigor. Em mentes e em carne, finco minha semente. Sou o erro que habita qualquer ser vivente. Vivo de empréstimo, espelhos me oculto. Sou a falha no espírito, vício adulto de dons e vontades. Meu banquete se faz, deixo marcas na alma que não apagam jamais. Me alimento de dons e vontades, deixo rastros em divindade. Nada é puro, nem quem me teme, pois o erro é o que sempre se mantém. Na sequência 3, mentor do engano, ensino a mentira como dom humano. Mestre das máscaras, rei da ilusão, faço da dúvida uma religião.
É isso aí, ó, você tá sempre em dúvida contra ele, você nunca sabe se o próximo passo vai ser um passo certo, um passo em falso, se você pode confiar, se você não pode, se você tá ganhando e vai continuar ganhando, se ou se é uma armadilha, se você tá ganhando e você vai chegar ali no local e vai dar errado. Cara, ele botou um clone dele, um parasita dele num caixão da família Jacob e deixou 1000 anos selado. E quando um cara foi lá abrir o bagulho, o cara se fudeu, cara. E para que que ele deixou um clone dormindo 1000 anos? Porque ele é maluco, ele faz essas coisas assim, ele vai deixando armadilha por tudo que é lugar. Então, assim, ele é um cara que não dá pra confiar. Você acha que tá tudo certo e não tá, cara. Não tá. Contra ele nunca tá. Então, assim, é bizarro as coisas que ele faz. Chega a ser um personagem que deveria ter mais tempo de tela. Ele e o Adam meio que fez tudo, né, na obra. Só que ele tá por trás da tela, sendo um espectador, mas ele tá mexendo os pauzinhos em tudo. Então, não dá pra dizer que ele tem pouco tempo de tela, porque é o que o personagem precisa pra funcionar, né? Mas o Amon, ele precisava de mais tempo de tela, eu acho, assim. Que toda vez que ele aparece, ele rouba a cena. E não é que rouba a cena, assim, os próximos 30 capítulos, ele vai ser o auge, o momento que ele apareceu, sabe? Pode passar tantos capítulos ali, o auge do volume é o momento que ele aparece. Assim, é um personagem foda. Já deram pra ver que eu sou fanboy, né? E é meu personagem favorito. A verdade morre em minha presença, a certeza some na minha sentença. É Pois isso quem aí. busca sentido no que vê já caiu nas armadilhas que criei. Na Exato. sequência, dois, cavalo de Troia do destino. Invado futuros e mudo o divino. O fio da sorte agora é meu, É muito até o forte. acaso se perdeu. Troco causas, corrompo sentidos, faço heróis nascerem vencidos. A linha do tempo tenta se refazer, mas tropeça e volta a me obedecer. Na sequência verme do tempo, devoro eras, distorço o momento, roubo maturidade, memórias, poder. O ontem e o amanhã se curvam ao meu querer. O tempo tenta me caçar, mas falha, pois o erro é o fim da muralha. O relógio quebra, o ciclo se repete. Sou o loop que ninguém esquece. Na sequência zero, tornei-me o erro, roubei o ritual alheio. O destino de outro Deus no momento da ascensão. Me fiz senhor dos céus, do caminho do engano. Me tornei a verdade, um erro consciente, roubando a oportunidade quando o porta tentou seu ritual realizar. Com o sangue do rei dos anjos me fiz imortalizar. Usei meu próprio corpo como oferenda final, e do sacrifício alheio surge como o erro final. Para além do zero, onde os caminhos se findam, onde o próprio tempo treme e as leis se desfazem. Havia um posto maior além do que conquistei, o trono dos mistérios que sempre cobicei. Clay, o tolo com seu destino a crescer, tentei roubar suas âncoras, fazer seu controle perder. Com meus insetos e clones sua mente ataquei, mas a deusa da noite sua proteção levantou. A mamãe, né? Deusa da noite eterna. O que ela fez ali foi brincadeira. Se ela não tivesse na obra, ou ela tivesse, sei lá, fechado os olhos e não agido em prol do Clay, não tinha a menor chance. Não precisava de ninguém pra ajudar ele. Não precisava do Amon, não precisava dos deuses que ficaram do lado deles ali. Nada, 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 assim. No X1 franco não tinha jeito. Pode botar os dois sequência zero, não tem jeito. Cara, ele tentou matar os crentes do tolo lá na cidade. Ela escondeu, ele chegou lá e não achou crente nenhum, porque estava escondido. Ele tentou evitar o, o Clean de se tornar um sequência zero, sendo que o Clean estava absorvendo a característica do meio tolo, né? Que tava selado em sono. Tipo, ela botou o cara em coma pra ele. A noite tinha selado e tinha deixado o cara em coma pro Clean só chegar lá e assumir o controle, tá ligado? É muito. Ela fez muito por ele. E aí, quando o Clean tá tentando nessa coisa fazer isso, né, pra pegar ali, tomar a poção e se tornar um sequência zero. Chega o Amon, ela ainda sela o Amon num caixão e vai selando o Amon pra caramba. E não consegue deixar o Amon ir lá, incomodar e lutar com o Clay. O Clay se torna o tolo por ela, sabe? Vai ter a guerra, vai ter uma luta entre várias divindades no meio disso, né? Vira meio que uma guerra, uma mini guerra, assim.
de divindades, uma divindade contra a outra e tal. E aí o Adam vai fazer o caos ali também, vai tancar três sequência zero. É, cara, esse finalzinho aí foi a deusa, tá? Vou voltar um pouquinho aqui, mas a deusa fez a boa pro Clay. Quer Tentei dar roubar banho suas ali. âncoras, fazer seu controle perder. Com meus insetos e clones, sua mente ataquei. Mas a deusa da noite, sua proteção levantou. E quando o louco nasceu, outra chance surgiu. Aí, ó. Pelos fundos do castelo, uma entrada abriu. Mas Clay foi mais esperto, venceu nosso duelo. O digno Perdi Celestial minhas venceu. singularidades, meu poder divino. Se fuder. Renasci em um avatar longe do fim, para entender a humanidade e recomeçar assim. Do erro ao mistério, minha jornada ficou na busca pelo trono que nunca conquistei. Fui sequência zero, fui deus do engano, e no cosmos infinito busco um novo plano. Pois o maior erro talvez não foi perder, mas tentar roubar um destino sem o compreender. E no eco do riso que ainda ressoa no ar, aprendo o que é humano e como recomeçar. Ó, deixa eu pausar aqui. Tá acabando? Tá, deixa eu pausar, agora eu vejo se tem final ali. Como assim recomeçar? Eu, como eu falei, eu só li até o segundo volume do COI, né? Do Círculo de Inevitabilidade. Então eu não sei o que acontece depois. Eu sei que ele sobreviveu, né? E ele vai pra um parasita em outro lugar, né? Assim como o Clem consegue trocar de corpo entre as marionetes, ele faz isso com parasitas, né? E ele acaba sobrevivendo e tem um novo corpo principal. Ele perde a sequência zero, se lasca, perde o bagulho da porta, né? Perde o erro, se lasca de vez, né? Só que ele fala sobre recomeçar e ele fala que o problema dele foi, aqui pelo menos na música, né? Roubar um destino sem conhecer. É por isso que ele tá junto com o Lumion, porque eu sei que o Termiboros, que é o anjo que está selado no peito do Lumion, é um anjo que tem a ver com destino, não tem? Com a inevitabilidade e tal. Porque eu sei que o Lumion, ele consegue ver várias paradas com destino. Ele consegue. Eu não sei explicar bem ainda, porque tá bem no início, né? Eu tô no início do volume. Ainda tô lá mais pra metade, assim, do volume 2 e tem muitas coisas que a gente não sabe, né? O próprio sonho do Lumen tá sendo desvendado. Eu tenho alguns spoilers de alguma coisa, tipo da Aurora e tal, mas dele eu não tenho nada, cara. Vai ser bom, né? Prefiro até nem pegar o spoiler. Se você viu isso aí e quiser dar o spoiler aqui embaixo, quiser explicar o que acontece, eu não ligo tanto pra spoiler não, mas particularmente eu vou continuar lendo aí, vamos ver o que mais que ele vai aprontar. Eu tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa e vai ferrar com o Lumen no final, mas faz parte, né? O Lumen também é um cara bem mais inteligente que o Clan, na minha visão, assim. O Clan era mais, como é que a gente fala? Mais precavido. E também por ser o caminho do vidente, ele é mais passivo, né? Ele espera as coisas acontecerem. Ele é um cara que reage, é um cara que resolve. Beleza, sendo o German, ele mete o louco, né? Mas o caminho em si é um caminho de uma pessoa mais passiva, uma pessoa que mais. O caçador é um mais ativo, entendeu? O caçador ele vai atrás da presa, ele consegue sentir cheiro, ele consegue ver passos para pesquisar para ir atrás. É um caminho que busca o ataque, busca assassinar. E como o Lume é um cara mentiroso, um cara engraçado e tal, assim, um cara que é mais ardiloso, ele parece bastante com o próprio Amon. Eu quero ver o que o Amon vai ensinar para ele. Espero que seja legal. Enfim, gostei bastante da música, tá? Vamos falar um pouco da música, né? Que senão a gente vai se perdendo. A música é muito boa, passa muito a vibe, o estilo, o jeito do Amon de fazer as coisas. É, Foi tipo um complemento perfeito, porque a outra, a do Arod, se eu não me engano, ela conta muito sobre a história em si, conta um pouco sobre ele, óbvio, né? Tipo, tem toda aquela levada. Pra mim, a melhor música que eu escutei dele aqui.
Mas essa aqui não deixa a desejar não, essa aqui vai contar a parte por trás da personalidade, do jeito de agir do Amon, e ela conta um pouquinho mais o final, e ela acertou algumas coisas também, que quando ela conta alguma coisa que aconteceu, que foi ali a luta do clã, ela conta numa ordem cronológica melhor, tá, porque ela falou da luta pelo tentando matar os crentes do tolo, depois antes dele tomar a poção, né, e depois surgiu uma oportunidade de entrar pelos fundos do castelo, que no outro diz que ele entra pela porta da frente, tá errado. Ele não entra pela porta da frente do castelo não, ele usa o poder dele para entrar pelos fundos. E então tem alguns detalhezinhos aqui que nessa aqui tá melhor, mas assim, as duas são excelente música, né. E deu para conhecer mais o personagem para quem não sabe, e eu gostei bastante. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixa um like aí, se inscreve no canal aí se você gostou. E vamos embora. Manda aí umas sugestões aí de música que eu vou começar a reagir um pouquinho mais, beleza? Valeu, até a próxima.